Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Linimar Stock, o contador, mais uma vez aqui no canal para a gente gravar um conteúdo, né? A gente preparar um conteúdo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho para que recebam as notificações de novos conteúdos que nós sempre estaremos propostos a colocar aqui no nosso canal para ajudar empresários e cidadãos do Brasil a estarem bem informados sobre as notícias do Brasil e do mundo no que tange a área trabalhista, empresarial, enfim, assuntos de relevância nacional. O assunto de hoje vai ser contrato de trabalho intermitente. Eu escolhi esse tema, até preparei alguma coisinha aqui. Eu escolhi esse tema, trabalho de intermitente, né? Contrato de trabalho intermitente, porque muitas pessoas têm me procurado, perguntado sobre isso, dizendo que recebeu uma proposta de trabalho intermitente e não sabe muito bem como é que funciona, o que é. E hoje o vídeo serve para isso, para a gente trazer estes esclarecimentos. O contrato de trabalho intermitente, o trabalho intermitente, ele surgiu com a reforma trabalhista, né? Está lá no novo artigo 443 da CLT, lá no seu parágrafo 3º, né? O que é o trabalho intermitente? É aquele trabalho que não acontece de forma contínua, ou seja, há períodos em que o empregado trabalha e há períodos em que ele permanece na inatividade, porém com a carteira assinada, né? Esse período onde ele está inativo, inclusive, ele vai poder, né, até prestar serviços para outros empregadores, para outras pessoas, né? Eu organizei aqui um cronograma. No contrato de trabalho intermitente, ele deve ter um esquema bem organizado. Por exemplo, ele tem que constar, né, além dos dados do empregador e do empregado, ele deve constar também valor da hora ou o valor do dia trabalhado. Isso deve constar no contrato de trabalho intermitente, lembrando que o valor nunca poderá ser menor que o valor do salário mínimo nacional, tá? Não pode ser menor do que o salário mínimo. Ele não pode ser menor que o mínimo em hipótese nenhuma, né? O contrato de trabalho também deve prever o local para a prestação dos serviços. Pode prever isso também, né? Deve constar também local e prazo de pagamento, né, do funcionário, né? Ele pode ter algumas outras coisinhas, como eu disse, pode constar também local de trabalho, turnos de trabalho, isso pode constar também do contrato de trabalho intermitente. O empregador, ele precisa comunicar ao colaborador, ao empregado, com 3 dias antes, né? Ou seja, com antecedência de 3 dias de que vai precisar daquele funcionário. Então ele vai ter que comunicar, aí que vem, por meio eletrônico ou por telefone, enfim. Um meio que, obviamente, tenha como ele comprovar que fez essa convocação. De preferência por escrito, tá? De preferência por escrito, né? Ou seja, 3 dias antes, ele convoca o empregado, né? E o empregado terá 24 horas para responder se aceita ou não a convocação, tá? O empregado tem 24 horas para dizer se vai aceitar ou não comparecer para exercer a função naquele dia determinado. O empregado não é obrigado a aceitar, tá? Não é obrigado a aceitar, né? Porque pode ser que ele tenha um outro trabalho já agendado para aquele dia, né? E é possível que ele não aceite. Mas a lei não vai penalizá-lo, nada disso. Claro,
Se ele ficar sempre recusando, vai chegar uma hora que o empregador vai querer rescindir o contrato, né? Claro. Mas assim, esporadicamente, é lógico que o funcionário pode não aceitar essa convocação. Se o empregado não responder ao patrão, vai ficar caracterizado que ele não aceitou, que ele não pode ir, ou que ele não aceitou aquele dia marcado pelo empregador, né? Como é que fica o pagamento, gente? O pagamento do trabalhador intermitente, ele é um pouco diferente, porque nele, além de conter a remuneração normal dos dias ou das horas em que ele esteve a serviço da empresa, no contra-cheque deve estar discriminado também as férias, né? Os adicionais legais, tudo aquilo que consta. O 13º também, proporcional, tudo ali já vai estar ali naquele contra-cheque, né? Ou seja, ele já vai recebendo as verbas rescisórias no andar do contrato de trabalho, né? Férias proporcionais, 13º proporcional e o que tiver de direito. Outra coisa, o trabalhador intermitente, ele vai ter direito, após 12 meses de contrato, né? Não necessariamente 12 meses assim que ele tenha trabalhado, mas 12 meses da vigência do contrato de trabalho, o trabalhador intermitente, ele passa a ter direito a 30 dias de férias, ou seja, durante 30 dias o empregador não pode convocá-lo para o trabalho, tá? É importante salientar isso. Depois de 12 meses corridos, ele passa a ter 30 dias de férias como qualquer outro trabalhador. E nesse período ele não pode ser convocado para exercer nenhuma atividade. A rescisão do contrato de trabalho intermitente, lembrando que ele já foi recebendo, né, os proporcionais ali de 13º de férias, né, a rescisão dele, ele não terá o seguro-desemprego, tá? Não terá o seguro-desemprego. É uma diferença bastante significativa dos demais contratos de trabalho. O trabalhador intermitente, ele não faz jus ao seguro-desemprego, mas ele vai ter, né, o fundo de garantia, vai ter a multa, mas seguro-desemprego ele não terá. Pois é, gente, aí alguns esclarecimentos, né, sobre o contrato de trabalho intermitente. Peço que você aí, se você gostou, né, coloque aí, dá o seu like aí no vídeo pra gente. Peço que você compartilhe também o vídeo. Assim nós poderemos estar ajudando outras pessoas a conhecerem seus direitos, né, trabalhistas. Um grande abraço a todos.